Eu estou logado aqui na parte dos alunos e eu quero mostrar para vocês como é o curso por dentro. O curso ele é dividido em 4 módulos principais, né? O primeiro deles é o módulo introdutório, depois temos as definições da aquaponia. Então é uma parte muito importante porque as pessoas confundem a aquaponia com hidroponia. E muita gente acredita que a aquaponia é só a criação de peixes em caixas d'água, né? Tem vários mitos em torno da aquaponia. E muita gente que ainda não decidiu se quer mesmo montar aquaponia, mas ele está comprando um curso para ver se é isso mesmo, né? Então esse módulo aqui foi feito para essas pessoas, né? Então ele explica da onde que vem a história, né? Explica como que, da onde surgiu essa ideia, essa necessidade de tratar os resíduos da hidroponia e tratar os resíduos dos sistemas de recirculação de aquicultura, né? Que a aquaponia veio da união dessas duas técnicas. Essa é a base para você entender como é que você escolhe os componentes hidropônicos no futuro, né? Quando você entende um pouco mais sobre a aquaponia. Eu explico também vantagens e desvantagens. Muitas pessoas acabam acreditando que a aquaponia vai resolver todos os problemas, é a melhor técnica de cultivo do mundo. Não é bem assim, né? Ela tem as suas desvantagens também. Ela é um sistema um pouco mais caro, é um dos sistemas mais complexos que tem para cultivar hortaliças. E a curva de aprendizagem ela é bem longa, né? Você tem que aprender muita coisa, né, para conseguir montar a aquaponia. Então, assim, eu como instrutor de aquaponia, né, eu tento sempre deixar para você, né, do jeito mais simples possível de entender. Mas é importante que você saiba que é um sistema complexo. Então, se você conseguiu entender como funciona o sistema de aquaponia, parabéns, quer dizer que os teus estudos deram certo. Eu explico sobre fluxo de nutrientes na aquaponia, para você entender os nutrientes que as plantas precisam, os nutrientes que tem disponível na maioria das rações comerciais. E aqui a gente está assim, estabelecendo a fundação para você entender lá no futuro por que tem que fazer reposição de certos nutrientes, por que você tem que diversificar os alimentos dos peixes. Então, tudo isso nesse módulo introdutório, né? Um conceito muito importante que os outros cursos ignoram, né, a maioria deles, né, a parte dos loops, que é o módulo fundamental de montagem de sistema de aquaponia, né? É a ideia dos loops, que são as voltas. Porque a aquaponia é um sistema de recirculação. Então a água vai e volta. Ela sai de um tanque, passa pelos componentes e volta para ele. O sucesso do sistema de aquaponia, ou seja, a sua velocidade de ciclar, por exemplo, a sua capacidade de converter os nutrientes, a resiliência do sistema, a facilidade de manutenção, a probabilidade de ocorrer um vazamento, né? Tudo isso está diretamente relacionado à escolha dos loops que você faz. Então essa aula aqui, apesar de ser bem simples e bem curta, ela é, nossa, um fundamento muito importante para lá na frente você escolher desenhos inteligentes para o teu sistema de aquaponia. Outra coisa fundamental da aquaponia é a qualidade da água. A água é o que une tudo. A água ela afeta a qualidade da vida dos peixes, ela afeta o estado nutricional das plantas, os micro-organismos também são cultivados em água na aquaponia. Então a gente vai falar aqui sobre os parâmetros que indicam se essa água está boa ou se ela precisa melhorar. Então eu dividi esse tema, né, em 2 aulas. A qualidade da água falando dos parâmetros principais, né, pH, KH, GH e temperatura. E depois eu falo dos outros parâmetros que afetam assim, mais diretamente, né, a vida dos peixes, né, a amônia, nitritos e nitratos e o oxigênio dissolvido. Antes de entrar na parte de construção, a gente fecha esse módulo introdutório com uma aula muito importante sobre a ciclagem do sistema. É uma dúvida bem frequente, né? Como é que funciona a biologia no sistema de aquaponia? Como é que faz para deixar ele equilibrado? Então, diferente da hidroponia, a aquaponia é um sistema biológico. A água, ela está ali viva, né? Tem uma série de micro-organismos que
estão atuando, convertendo a ração em nutrientes e reduzindo a toxicidade dos componentes, como por exemplo amônia, nitritos. Então tem um período que dura, dependendo do sistema, dependendo da região, do design, da escolha dos peixes, da temperatura, da qualidade da água, da ração, dos cuidados, se tem mais luz ou não tem luz, da variação de temperatura, depende de vários fatores. Ele ocorre entre 2 semanas e 3 meses. Eu já tive sistemas que ciclaram em 2, 3 semanas aqui, né? Eu já tive sistemas que demoraram 2 meses para ciclar, porque era uma época de inverno, um pouco mais difícil e tal. Então aqui eu explico a dinâmica da ciclagem. E quando você entende como é que funciona a ciclagem, vai baixar um pouco o teu nível de ansiedade de querer ter os peixes imediatamente. Ou querer já colocar as plantas imediatamente, né? Então, às vezes você está vendo sistemas de aquaponia montados, cheio de plantinhas e peixes, etc. E você está achando que você vai montar isso amanhã na sua casa, né? Não é assim. Se você coloca num sistema novo peixes e plantas, no dia seguinte, teus peixes vão estar mortos. Assim, é desse jeito, né? Então, aqui você vai entender que existe um pico de amônia, existe um pico de nitritos, existe uma curva de nitratos que a gente quer. E você vai entender qual é a relação entre esses 3 nutrientes aqui, né? Qual é a relação entre amônios, nitritos e nitratos e como é que você conduz o sistema de aquaponia no começo para atingir esse equilíbrio dinâmico e, enfim, tornar a água segura para os seus peixes e suas plantas também. Muito bem, depois do módulo conceitual aqui, né, a parte introdutória, você está pronto, enfim, para falar de partes do sistema. É um erro muito comum. As pessoas já querem saber como é que faz decantador, como é que faz grow bed, não sei o quê, sem entender os conceitos. Não adianta. Você vai montar uma grow bed que não vai estar corretamente dimensionada. Você vai fazer escolhas de design de sistema que lá na frente vão dar problemas bem graves para você. Então é super importante você primeiro garantir que você entendeu o básico, né? E o básico que eu quero dizer é esse básico aqui. Não é o básico de ver um vídeo no YouTube e achar que sabe. É o básico mesmo. Aqui tem muita teoria, muitos estudos científicos foram consultados para fazer esse curso. Então aqui é a parte mais atualizada cientificamente da aquaponia mesmo, né? E somando com isso a minha experiência em meus sistemas caseiros aqui para cultivar hortaliças para a família, né? A horta caseira. E também minhas experiências profissionais, né? E eu fiz estágio em uma companhia comercial lá na Inglaterra e estava rodando o sistema há 7 anos, né? Quando eu fiz. Um dos melhores sistemas do mundo, sem dúvidas. Ela é citada em várias revistas, vários manuais. E lá eu aprendi o lado comercial da aquaponia, né? Então existe um rigor nesse curso, um rigor de qualidade que é voltado para sistemas comerciais, né, que exigem uma grande qualidade, né, bem mais cuidado do que um sistema caseiro. Então, isso aqui para mim, né, ao meu entender, cada instrutor tem a sua visão, né, mas para mim, isso aqui é o básico. Se você não entende isso aqui, você vai cometer uma série de erros nas outras partes. Muito bem, aí chegamos no módulo 3, né, que são as partes do sistema. Então, o que é um sistema? Por que a gente fala essa palavra, né? Sistema de aquaponia? Ele é uma entidade sistêmica, porque ele é composto pela soma das partes, e se você tira uma das partes, ele se descaracteriza. Então, o sistema de aquaponia, ele tem uma montagem básica, ele tem lá o tanque de peixes, componentes hidropônicos e elementos de filtragem. Se você tira o componente hidropônico da aquaponia, ela não é mais aquaponia. Então ela deixa de ser aquaponia e passa a ser uma outra coisa. Se você tira a parte de filtragem, não funciona mais, não é mais aquaponia, é outra coisa. Então ela é um sistema porque ela é composta pela interação entre as partes e ela é indivisível. Se eu pego um SAMP na aquaponia, né, um componente da aquaponia, se eu pego e separo o SAMP do sistema de aquaponia, eu não vou criar com isso um sistema de aquaponia menor. Eu vou ter um SAMP isolado e vou deixar lá uma parte deficiente, né, que não vai funcionar. Então, por eu não poder dividir as partes, isso caracteriza um sistema.
É igual um carro. O carro é um sistema, porque ele tem várias peças que interagem entre si para gerar o resultado que a gente quer, que é um movimento, né, um veículo em movimento que transporta você em segurança. Se você tira o cinto de segurança do carro, o carro anda, mas ele não transporta mais você em segurança. Então ele perdeu essa característica sistêmica. Então todo sistema tem características emergentes que saem da interação das partes. A aquaponia, o que é? Nós queremos unir partes que permitem a criação de um equilíbrio dinâmico que traz segurança para os peixes e nos dá a colheita de plantas. Se você tira qualquer uma das partes, esse resultado final é afetado e ele não funciona mais. Então, o meu curso foi dividido dessa forma. Então, primeiro eu explico para você quais são as características desse sistema que a gente quer no final, para depois a gente estudar as partes, né? Então, a gente primeiro vê o movimento, vê o carro andando, como é que tem que ser, por que ele anda, por que ele para, em que momentos que ele pode andar. E depois a gente para esse carro, abre e vai olhando as peças separadamente. Então, o curso foi pensado nessa lógica, né? Então, primeiro a gente falou das definições das partes importantes, a gente falou de parâmetros de qualidade. Nada mais é do que como é que você sabe se está indo bem. É pelo parâmetro de qualidade. Tem vários cursos que fazem isso no final, né? E daí você começa a ver partes, você começa a ver campo de cultivo e se preocupar com o custo das coisas. E as coisas não fecham muito bem na tua mente, né? Então primeiro eu dou o resultado final esperado, como tem que ser, depois eu dou as partes. E aqui estão, né, literalmente as partes que compõem o sistema de aquaponia. Então temos o SUMP, temos o AgroBed, que é um dos componentes principais. Tem muita gente no Brasil agora simplesmente convertendo da hidroponia para aquaponia utilizando o sistema NFT. O sistema NFT ele é utilizado na hidroponia para algumas espécies de plantas, porque o sistema NFT ele tem suas limitações também. As canaletas têm as suas medidas, passa apenas um filme de água. Se você reparar, todo o sistema NFT tem uma alimentação, a solução nutritiva é alimentada, ela é dosada nas canaletas por tubos muito fininhos, às vezes tem 1/4 de polegada, até menos. Isso dá mais ou menos 6 milímetros de espessura, né? De diâmetro. Na aquaponia, a gente recomenda que todas as tubulações tenham pelo menos 1 polegada de diâmetro. Então o que acontece? Muita gente simplesmente converte hidroponia para aquaponia e não estuda os fundamentos e não entende que a hidroponia não tem a quantidade de sólidos em circulação que a aquaponia tem. Então, para você fazer um sistema exclusivamente com NFT, você tem que ter uma filtragem mecânica muito forte. Filtragem mecânica serve para remover os sólidos da água, para que eles não entupam raízes de plantas, camas de cultivo e mídias biológicas. Só que quando você tira todos os sólidos da água, você está tirando também nutrientes. Então, o sistema de aquaponia que utiliza apenas o componente NFT, ele é um dos sistemas menos eficientes que existem. A não ser que você tenha uma forma de remineralizar esses nutrientes e aplicar de novo na aquaponia, ele vai continuar perdendo nutrientes. O mesmo acontece para quem utiliza apenas cultivo suspenso, né? O sistema jangadas, que é aquele cultivo flutuante. Então, eu explico as vantagens do cultivo em cascalho, porque eu acredito muito que você que está começando o sistema de aquaponia, nunca montou e vai montar o seu primeiro sistema, você tem que cuidar muito bem da escolha do componente hidropônico. Então, não ir só olhando o que as pessoas estão fazendo, NFT, não necessariamente está correto, né? Para você fazer a aquaponia com NFT, tem que ter uma certa experiência. Tem que ter um manejo mais intensivo também. NFT entope com mais facilidade, tem que ter a caída correta, tem que ter manutenção. Ele esfria muito rápido, esquenta muito rápido, então se você está numa região muito quente ou uma região muito fria, você vai ter problemas com a estabilidade térmica, vai afetar o crescimento de plantas. É mais difícil você aplicar, quando você aplica defensivos no NFT, grandes chances daquilo escorrer para as canaletas e depois cair de novo no tanque de peixes e afetar. Então não tem muita separação, né? Então é bem complicado, assim. O sistema NFT é um sistema mais avançado, né? Então eu aqui dediquei 2 aulas, né, mais longas mesmo, a AgroBed. Eu quero muito convencer você de que
Se você não tem experiência com criação de peixes, com hidroponia, o primeiro componente que você tem que experimentar é a grow bed, é o cultivo em cascalho. Ele é mais resiliente, ele vai te dar produtividade maior por área, ele é mais pesado, né? Tem as suas desvantagens, como tudo na vida, mas pro iniciante ele dá uma margem maior para cometer erros. E você iniciante, mesmo fazendo um curso completo como esse, você vai cometer um monte de erros, né? E um curso como esse nada mais é do que um monte de erros que eu cometi, aprendi a resolver e agora eu posso recomendar um caminho, né? Passo por cultivo suspenso ou o cultivo em jangada, os raft beds. Canteiros autorrigáveis, né? Pouquíssimo utilizado aqui no Brasil, mas ele é bem interessante, né? Uma forma inteligente assim de agregar uma outra possibilidade de cultivo para a hidroponia, que é o cultivo de raízes. E ele aproveita os nutrientes da aquaponia de um jeito diferente em relação ao cultivo em cascalho ou NFT. Aqui tem uma aula que está em produção, que é a aula sobre NFT. Eu vou lançar a qualquer momento, então agora que eu estou fazendo esse vídeo a aula não está pronta ainda, mas em algumas semanas ela já vai estar no ar. Quem comprar o curso agora vai ter acesso gratuito à aula de NFT, não precisa se preocupar. Depois eu vou para a parte dos peixes, né? O ambiente para peixes, eu explico tudo que você tem que saber sobre como escolher, como montar tanques para peixes. E depois falamos dos filtros mecânicos e os filtros biológicos. Então, uma coisa importante é o seguinte, ó, deixa eu ver se consigo mostrar aqui um exemplo. Ó. Então as minhas aulas, elas explicam toda a teoria do componente e elas explicam para você como que tem que ser, como que tem que estar dimensionado, como é que entra a água por cima, por baixo, etc. Então aqui eu vou dar um exemplo, ó, dessa tela aqui, né? Deixa eu até aumentar aqui para você ver. Então as aulas, né, estão baseadas nesse princípio. Então eu explico como é que tem que ser um componente, eu explico a finalidade dele, eu falo as possibilidades. Então, assim, por exemplo, aqui é uma aula de filtros biológicos. Então eu explico todas as opções de mídias biológicas que você pode utilizar, qual é a diferença entre elas, uma dá mais manutenção, uma dá menos manutenção e é mais eficiente, assim assado. Na parte final das aulas, eu vou orientando para a construção. Então eu explico como que tem que ser a entrada e a saída dos componentes. E mais para o finalzinho, né, a aeração. E mais para o finalzinho eu mostro um componente pronto, né? E as aulas de filtros mecânicos, eu mostro a construção detalhada de dois filtros mecânicos diferentes, né? Um filtro radial e um filtro por turbulência, para você ver a diferença entre eles. Então você ganha aqui nessa aula também o passo a passo para construir esses componentes. Muito bem, então aprendemos os princípios da aquaponia no primeiro módulo, aprendemos as partes do sistema no segundo módulo, e no último módulo a gente vai aprender como que cuida do sistema. E dois aspectos fundamentais de cuidar do sistema de aquaponia: manter a qualidade da água e tarefas de manutenção, né, as rotinas. Então eu explico isso em detalhes aqui, e quem terminar essas aulas ganha também uma cartilha em que você pode controlar na tua semana ali o que está acontecendo, né? Tem as tarefas semanais, mensais e semestrais ou anuais, tem coisa que você tem que fazer uma vez por ano. Então quem termina essa aula aqui manda uma mensagem e recebe esses materiais. E a gente vai falar sobre dimensionamento. Então veja que dimensionamento é lá no final, né? Então tem uma aula sobre dimensionamento aqui também. Ó, como projetar um sistema de aquaponia. E aqui eu mostro todos os cálculos de dimensionamento. Ó, essa aqui é uma aula um pouco mais longa, né? Então eu explico cada um dos aspectos, cada um dos fatores que afetam o dimensionamento do sistema de aquaponia. Então aqui a gente vai fazer conta mesmo, né? Então aqui é uma hora em que a gente vai fazer todas as contas. A gente vai calcular a quantidade de peixes que a gente precisa
por metro quadrado de tal cultivo usando tal componente hidropônico. Eu vou explicar o que muda no dimensionamento de acordo com as escolhas que você fez das partes. Como é que calcula o tamanho do SAMP, o tamanho do filtro biológico, o tamanho do filtro mecânico, vazão da bomba e etc. Então tudo isso é feito aqui. Muito bem, quando acaba o curso, né, eu desafio você a desenhar o seu projeto de sistema de aquaponia. O que você tá, se você não montou e está pensando em montar, é a hora que você vai pegar, sentar no papel aqui ou no computador, no que for mais natural para você. Você vai desenhar o seu sistema de aquaponia, utilizando tudo que você aprendeu no curso. E você manda para mim o projeto e eu gravo um videozinho aqui para você analisando o teu projeto. Então eu vou cada parte do projeto e vou dizendo para você, ó, muito bem, tá certo, esse componente aqui tá bem montado, mas não quer separar isso aqui em 2 loops que fica melhor, né? E eu dou uma devolutiva bem completa e você ganha isso, tá incluso no valor do curso, né? E eu separei alguns bônus aqui, que são umas aulas que não entram bem nessa lógica do curso, então eu deixei como bônus, que é planejamento de plantio, limpeza e podas de plantas. Tem certas podas, né, que você vai fazendo que melhora o crescimento das plantas. Tem um monte de doenças e pragas que dá para você prevenir só com a limpeza adequada das suas plantas. Não precisa ficar colocando veneno e um monte de coisa. Eu dou uma dica de prevenção de doenças, pragas e doenças também, alguma coisa de controle biológico, atrair inimigos naturais. Eu tenho muita experiência com produção de mudas, de hortaliças, mudas florestais também, ornamentais. Então eu tenho uma aula bônus sobre isso, como é que você produz as mudas em bandejas, em potinhos, né, nos copinhos. A questão do transplante, como é que você faz muda por semente, muda por estaca. Eu explico bastante sobre os alevinos, como é que você compra os alevinos, como é que você escolhe alevinos saudáveis, como é que você cuida deles nos primeiras semanas, né, que é a parte mais crítica, onde tem maior mortalidade de alevinos é no começo da vida. A parte da alimentação dos peixes é bem importante, né? Tem um jeito especial de alimentar os peixes em sistemas de recirculação, diferente de quando você tem um açude, né? Um pesque-pague, por exemplo, um tanque aberto. É um jeito diferente de alimentar os seus peixes, né? E por último, quem quer cultivar peixes para comer, eu dou uma aula explicando qual é o jeito correto de abater. Em que sentido? No jeito de abater que dá o menor sofrimento possível para os nossos peixes, né? Porque a gente fica cuidando deles um bom tempo, pensando no bem-estar, e na hora do abate, a gente quer que eles sofram o mínimo possível. Então eu dou esse modo para você. Se você não está cultivando peixes para alimentação, é só ornamental, se você é vegano, não gosta, né? Não quer comer a carne do peixe, é só não ver essa aula. Mas é uma aula importante para quem quer, né? Porque tem gente que deixa o peixe morrer asfixiado, formas cruéis de matar os peixes, né? Então eu estou aqui ensinando um jeito certo de sacrificar os animais para consumo. E muito bem, é isso, né? Então, reforçando aqui, né? As aulas elas são divididas nessa parte de teoria e prática. Então eu ensino como é que funciona a parte, depois eu mostro como é que monta. Esse curso, o que ele não tem? Ele não tem um projeto pronto para você montar na sua casa. Por que não tem isso? Porque eu não acredito que esse seja o jeito correto de aprender. Projetos prontos, gratuitos, opções de montagem é o que mais tem na internet. Se você vai lá no YouTube e digita sistema de aquaponia, você vai ver um monte de sistemas diferentes. Sistema que utiliza caixa d'água, utiliza tanque escavado, utiliza NFT, gotejamento, utiliza combinações. Nossa, eu já vi tanto sistema dos alunos, né? Tem gente que usa aquaponia só para plantar tomate, tem gente que usa pedra brita na cama de cultivo. Eu já vi cama de cultivo com telha quebrada. E funciona. Eu vi gente cultivando suculentas, cactos, rosa do deserto. Então, assim, ornamentais, né? Gente que não quer fazer horta, mas quer ter as plantas por perto. Eu já vi gente plantando banana na aquaponia, plantando maçã, plantando amora, maracujá. Então tem muita possibilidade. Então o que mais tem na internet é inspiração de sistemas de aquaponia. Na minha opinião, não existe um desenho certo. Existem milhares de desenhos certos. Por isso que a aquaponia é tão empolgante para mim. Porque é um sistema
que tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. É isso que me encanta na aquaponia. Então, quando aparece um problema na aquaponia, quando eu tenho um problema aqui no meu sistema, tem 1000 formas de resolver isso. Então, eu adoro essas possibilidades, né? E esse curso aqui, ele é baseado no olhar sistêmico que eu tenho da aquaponia. Então, ele vai ensinar você a ter esse olhar sistêmico e, a partir disso, você vai escolher o seu próprio sistema, como você quer montar o seu sistema. Então eu não estou aqui para dizer que tem que ser NFT, que tem que ter 2 metros quadrados, que o tanque tem que ter tanto. Não, mas eu ensino você a fazer as contas para descobrir por conta própria. Então eu, como instrutor aqui, a minha missão é que você aprenda a olhar para um sistema de aquaponia e emitir uma opinião. Você vai olhar esses sistemas na aquaponia na internet, esses vídeos que tem por aí, tem muitos vídeos, né? E vou te dizer, a maioria deles estão mal dimensionados, tem problemas de montagem que exige grande manutenção. Então, assim, claro, não quero tirar o mérito de quem produz vídeo pra... Né, é assim que a gente aprende, né? Mas eu tô te dizendo no rigor da técnica, né? Então, olhando pelo aspecto da técnica, a maioria dos conteúdos que você vai achar, eles estão mal dimensionados ou com problemas de montagem mesmo, que afetam a manutenção lá na frente, né? Mas montaram o sistema, né? Essas pessoas montaram o seu primeiro sistema, né? Então, pelo menos a gente tem que reconhecer isso, né? Então eu quero dar para você esse olhar, que você vai olhar um sistema de aquaponia na internet e vai olhar e pensar o seguinte: olha só, eu gostei do formato dessa cama de cultivo, eu vou usar no meu sistema, mas eu sei que as entradas e as saídas tem que ser maiores, né? Eu sei que o autossifão aqui talvez não funcione para mim, porque eu vi no curso, entende? Então o curso foi feito para te dar essa visão. Então você vai sair entendendo como é que analisa um sistema de aquaponia e como é que escolhe para o seu caso, para a sua casa, para o seu quintal, para a sua ONG, para o seu sacado do apartamento. Você vai aprender a decidir. O curso foi feito para isso. Ideias, inspirações, os alunos podem me perguntar, eu sempre vou mandar, né? Na hora, inclusive no projeto de avaliação de curso, é a hora que a gente vai ver possibilidades do seu sistema também. Então você vai montar lá um NFT e eu vou te dizer, tenta uma canaleta mais larga, tenta isso, tenta aquilo, né? Muda o espaçamento, daí você tem mais plantas por metro quadrado. Então, esse curso, né, ele é enxuto, ele é direto ao ponto, porque ele ensina você a ter esse olhar sistêmico sobre a aquaponia. E toda vez que você tem uma dúvida, você pode perguntar aqui para mim. Você pode fazer a pergunta em cada aula, né? Eu peço que, apesar de que alguns alunos tenham contato comigo por WhatsApp ou no e-mail, eu peço que faça as perguntas sempre aqui nas aulas, porque fica visível para os outros alunos. E esse suporte que você tem, né? Você tem acesso ao curso por até 1 ano, a partir da compra. E todos os módulos adicionais que eu for adicionando nesse curso, você tem acesso gratuito. Eu espero que você se torne meu aluno e venha aqui fazer as suas dúvidas aqui nas aulas. Qualquer dificuldade na compra, qualquer dúvida que você tenha sobre as explicações que eu dei aqui, você procura aqui na página em algum lugar o contato por WhatsApp. Eu prefiro que você venha falar comigo pelo WhatsApp, que a gente resolve na hora, conversa por áudios ali e já resolve a tua dúvida na hora. Então aproveita que as matrículas estão abertas, faça a sua inscrição, aproveite esses bônus, eles não são para todo mundo, tem vagas limitadas mesmo, eu faço por turmas, daqui a pouco eu vou fechar essa turma que você tá acessando. Então aguardo você do outro lado aqui como aluno do curso de aquaponia.